A história de hoje se chama Mahakāśyapa convoca um conselho do Dharma. Da última vez, contamos sobre o Parinirvana do Buda. Os discípulos do Buda e os seres celestiais estavam muito tristes, desolados e não querendo deixar partir. A natureza também mudou. O mar estava turbulento, a terra tremia. Havia deslizamentos de terra e as árvores caíam. Os seres celestiais estavam muito nervosos, com medo, porque o mundo estava perdendo o Buda e muitos liberados. O mundo se tornava opaco e escuro. A sabedoria e a luz diminuíam. Parece que os seres celestiais estavam mais preocupados com o declínio do Dharma do que os próprios discípulos do Buda. Talvez seja porque, se não houver Dharma e nem pessoas praticantes do sendeiro, todos deixarão de praticar e criarão mau karma. Então, o número de seres nascidos nos reinos celestiais definitivamente será reduzido com o declínio do Buda-dharma. Mahakāśyapa convoca um conselho do Dharma. Naquele momento, Mahakāśyapa ponderou: como posso fazer com que este Buda-dharma, obtido por meio de tal dificuldade, ao longo de 3 longos, imensuráveis kalpas, como posso fazer que ele seja preservado por um longo tempo? Depois de ponderar assim, ele disse: eu sei que este Dharma pode durar muito tempo. Nós devemos reunir e compilar os Sutras, Abhidharma, o Vinaya, e fazer um repositório triplo para o Dharma, para o Buda-dharma. Desta forma, o Buda-dharma pode durar muito tempo. Assim, as pessoas das gerações futuras poderão recebê-lo e cultivá-lo. Por que devemos fazer isso? É porque, vida após vida, por compaixão e piedade pelos seres, o Buda foi diligente e suportou o sofrimento para estudar e obter este Dharma. Ele então expôs isso para o bem da humanidade, para o bem dos seres. Nós também devemos nos comprometer a colocar os ensinamentos do Buda em uso, propagando-os para a transformação dos outros. Depois que o venerável Mahakāśyapa disse essas palavras, ele foi ao cume do Monte Sumero e, batendo em um gongo de bronze, pronunciou este verso: todos vocês, discípulos do Buda, se vocês se lembram do Buda com gratidão, vocês devem retribuir a bondade do Buda. Não entrem em seu Nirvana. O som do gongo, acompanhado pela voz de Mahakāśyapa, alcançou todos os lugares em todo o grande Trikilocosmos, de tal forma que todos ouviram e estavam cientes disso. De todos os discípulos nos vários reinos da existência, todos aqueles liberados que ganharam poderes espirituais vieram e se reuniram onde Mahakāśyapa estava. Naquele momento, Mahakāśyapa disse a todos aqueles reunidos lá:
o Buda Dharma está prestes a se extinguir. Por compaixão e piedade pelos seres, o Buda, por 3 longos e imensuráveis kalpas, foi diligente e suportou todo tipo de sofrimento no estudo e obtenção deste Dharma. Após o parinirvana do Buda, aqueles que conheciam o Dharma sustentaram o Dharma e recitaram o Dharma, então seguiram o Buda, cruzando para a cessação. Agora, o próprio Dharma está prestes a se extinguir. Os seres do futuro são extremamente dignos de pena, pois terão perdido os olhos da sabedoria e se perderão na escuridão da cegueira da ignorância. Com grande bondade e compaixão, o Buda sentiu pena dos seres. Nós também devemos empreender o trabalho de colocar os ensinamentos do Buda em prática. Não devemos esperar até que tenhamos coletado e compilado o repositório dos sutras e dos ensinamentos. Depois disso, podemos cruzar para a cessação quando desejarmos. Todos os que ali se reuniram aceitaram a instrução para permanecer. Naquele momento, Mahakāshyapa selecionou 1000 pessoas. Todos eles, exceto Ananda, eram arahants, que atingiram os 6 superconhecimentos, que foram duplamente liberados e que alcançaram a liberação desobstruída. Todos eles alcançaram os 3 tipos de conhecimento espiritual e percorriam livremente na concentração do Samadhi. Eles eram capazes de praticar todos os Samadhis em ordem ascendente e descendente, e em todos os casos sem obstáculos. Eles podiam recitar, haviam estudado os 3 repositórios e tinham conhecimento de todos os sutras e ensinamentos esotéricos e exotéricos. Eles haviam estudado e compreendido completamente os 18 tipos de filosofias das escolas de pensamento não budistas e eram capazes de debater e vencer os argumentos dos adeptos dessas disciplinas heterodoxas. Isso foi depois do Nirvana do Buda. Mahakāshyapa ouviu o apelo dos seres celestiais. Então ele aconselhou todos os discípulos do Buda que, se eles quisessem retribuir a bondade do Buda, deveriam compilar todos os sutras e ensinamentos que aprenderam para que as futuras gerações também pudessem compreender o Buda Dharma e se liberar do sofrimento do ciclo de renascimento. Podemos ver que até mesmo os nobres Shravakas sabem que divulgar o Buda Dharma é uma forma de retribuir a bondade do Buda. Por que Mahakāshyapa escolheu 1000 arahats? Naquela época, havia inúmeros arahats como esses. Por que o venerável Mahakāshyapa selecionou apenas 1000 homens e nenhum a mais? Quando o rei Bimbisara obteve o caminho, 84.000 outros oficiais e subordinados também obtiveram o caminho. Naquela época, o rei ordenou os que estavam no palácio a sempre prepararem comida suficiente para fazer oferendas a 1000 pessoas. O rei Bimbisara não suspendeu esta ordem. Naquela época, Mahakāshyapa pensava: se sempre tivermos que sair em busca de esmolas, haverá não budistas que insistem em nos impor agressivamente com objeções e perguntas, causando ineficiência e lapsos em nossos esforços
de compilar o Buda Dharma. Agora, na cidade de Rajagraha, eles sempre preparam comida para doar a 1000 pessoas. Devemos ser capazes de habitar aí para coletar e compilar o repositório dos ensinamentos. Foi por isso que Mahakāśyapa selecionou 1000 homens e não pôde escolher mais. Este foi o desejo de Venerável Mahakāśyapa de compilar a coleção dos discursos do Buda o mais rápido possível, para que o Buda Dharma pudesse ser transmitido. Devido ao problema de alimentação e hospedagem, apenas esses 1000 grandes arahants foram selecionados para participar. Em resumo, hoje nós temos a sorte e somos realmente abençoados pela possibilidade de conhecer a joia tríplice. Precisamos aprender o Dharma, praticar o Dharma e ser gratos ao Buda. E também devemos agradecer a todos os seres celestiais, o Venerável Mahakāśyapa, todos os grandes arahants e todos os discípulos do Buda que apoiaram a transmissão até agora. A joia tríplice é como uma luz que nos guia na direção certa nas nossas vidas. O budismo é como uma panaceia, difícil de achar e difícil de encontrar. O Buda Dharma é como um bom remédio que pode aliviar todos os sofrimentos e aflições dos seres sencientes. Por isso, se alguém quiser obter a verdadeira felicidade, certamente deve praticar o Buda Dharma. Desejamos que todos possam conhecer o Dharma, estudar o Dharma e praticar o Dharma. Finalmente, chegar a ter convicção no Buda e aprender com o Buda, com o objetivo final de tornar-se um Buda. Com certeza devemos compartilhar o Buda Dharma com todos os seres sencientes, incentivando-os a cultivar o sendeiro. Todos os domingos de manhã, às 9h30, no canal Senda, nos reunimos para praticar juntos. Essa história era o que queríamos compartilhar com vocês. Da próxima vez, teremos a continuação da história maravilhosa sobre Venerável Mahakāśyapa compilando os ensinamentos budistas. Amitofo.